Galápagos Capital Podcast. Olá pessoal, sou Gino Olivares, economista da Galápagos Capital, e estou aqui para comentarmos a nossa carta mensal, onde falamos sobre as mudanças recentes na política monetária americana e as suas implicações para a economia global. Basicamente, o que relatamos e comentamos na carta é a recente mudança na estratégia e na sinalização do Banco Central americano, no sentido de mudar primeiro a definição da inflação que estava sendo vista, diagnosticada como um evento transitório, para um evento que será mais persistente, e aqui o ponto alto foi o próprio Powell, presidente do Fed, falando que já não cabe mais definir a inflação como transitória, né? E adicionalmente a isso, discutimos também, né, sobre que o discurso, a sinalização que veio acompanhando essa mudança de sinalização, que deve se concretizar na reunião do próximo dia 15, onde eles devem acelerar o ritmo de redução das compras, do famoso tapering, que se pensava que iria até junho e agora, né, se espera que acabe em março, né? Por que isso está acontecendo? O que está claro pela sinalização do Fed é que essa aceleração do ritmo de tapering ela é devida basicamente a essa mudança do diagnóstico de inflação. Então, ele trabalhava com o cenário de inflação sendo um evento transitório, logo haveria tempo, né, para você fazer o tapering de uma maneira mais suave. Como, de certa forma, a inflação atropelou essa análise ao ponto de levar a essa mudança, né, consequentemente, né, a estratégia tem que mudar e o prazo para o tapering acaba se encurtando, como acabei de mencionar, que seria até junho ou até março. Onde que entra a inflação na história? Né? O que entra na história é que, dentro dessa mudança de estratégia, era que o Fed sempre se preocupou muito, ao longo dos últimos meses, de separar o processo de tapering do processo de alta de juros, né? E ele falava, olha, em algum momento vamos fazer o tapering, mas quando fizermos, e mesmo quando acabarmos, isso não significará necessariamente que o passo imediatamente seguinte seria a alta de juros. Bom, aqui novamente foi a inflação que mudou o diagnóstico e a estratégia. Então, na verdade, o que está se discutindo, isso foi explícito pelo próprio membro do Fed, que o encurtamento do tapering é justamente para, se precisar, começar a subir juros antes do que eles originalmente previam. Então, já não há mais nas sinalizações do Fed, imagino que isso vai se concretizar novamente na sinalização que foi dada no dia 15, né, que haverá algum intervalo, ou que o tapering é um evento independente da alta de juros, né? Então, o tapering vai ser encurtado no prazo e, imediatamente depois, ou ainda durante o tapering, o Fed já estará sinalizando, né, que as altas de juros vão acontecer antes do que ele se imaginava. E, obviamente, o mercado vai começar a antecipar esse movimento. A outra parte que falamos na carta mensal, e com isso concluo essa parte de discussão sobre a carta, é quais seriam as implicações para a economia global. Então, sempre que houve apertos monetários, né, e o simétrico acontece com os ciclos de afrouxamento, certo? A política monetária do Fed acaba tendo efeitos globais, né? Mesmo quando antecipada, mesmo quando gradual, né, o aumento da taxa de juros americana acaba tendo um impacto, né, sobre o humor, né, sobre o grau de aversão ao risco dos agentes. Isso se transmite para praticamente todos os ativos que são negociados na economia global, e essa literatura específica que trata sobre isso é a que fizemos menção na carta, que é dos ciclos financeiros globais, né?
que ela defende? Que há um grande grau de comovimento entre os diversos preços dos diversos ativos financeiros, né? E o fator que explica esse grande comovimento, essa grande correlação entre os ativos, justamente é a política monetária do FED. Então, o nosso ponto, essa provocação que fizemos de alguma forma na carta, é que nas situações em que, mesmo que houve uma completa antecipação, uma sinalização muito clara do FED no sentido de que os juros iriam subir, mesmo quando antecipado, esses movimentos tiveram impactos relevantes nos preços dos ativos globais. A maior aversão ao risco, a correção de preços de ativos, a diminuição dos custos de capitais, a depreciação das moedas em relação ao dólar. Então, todo esse tipo de coisas deverão estar presentes. Não sabemos em que magnitude, mas certamente deverão estar presentes quando começarmos o ciclo de aperto monetário que deve começar no ano que vem. Esses são os temas que nós tratamos na carta, e eu tenho aqui comigo o Sérgio Sanini, o chefe da parte de gestão, para justamente puxar a outra parte tão relevante quanto a que nós colocamos aqui, que é o impacto dos mercados, né, dessas mudanças no FED. Sérgio, por favor. Olá, todo mundo, tudo bem? Boa tarde, Gino. Como você bem disse, né, a gente está iniciando um processo aí de redução de liquidez global, né, com o principal banqueiro central, o americano, primeiro diminuindo, né, a quantidade de compras de títulos que eles fazem todo mês, e posteriormente se mostrando favorável e intencionado em começar a subir juros, né? Então isso daí normalmente é um processo que acaba normalmente tendo um efeito de fortalecimento de dólar, de um pouco de aversão a risco, e naturalmente num ambiente onde a economia americana ainda segue muito forte e a inflação americana, né, rodando a níveis muito altos, né, expectativa de inflação nos Estados Unidos também para horizontes mais longos, como 5 anos, 10 anos, acima da meta do Banco Central. Isso faz com que o objetivo principal do Banco Central americano seja realmente apertar as condições financeiras, né? E as condições financeiras, elas apertam de algumas maneiras diferentes. Ou você tem uma queda no preço das bolsas, né, uma queda no preço das ações, ou você tem um fortalecimento do dólar, ou você tem uma queda no preço da renda fixa, ou uma alta relevante nas taxas de juros, né? Então, ou uma combinação dessas três coisas. Então, à medida que o Banco Central americano ele vai progredindo nesse processo de remoção de liquidez e aperto monetário de fato, né, é importante a gente lembrar qual é o propósito desse movimento, né, que é desacelerar a economia americana e fazer com que a inflação volte a convergir para algo próximo de 2%, que é a meta do BC americano. Quando a gente faz a gestão, né, e você sabe bem, a gente já passou por alguns momentos e alguns ciclos de política monetária americano, é importante levar em consideração sempre qual que é o propósito e o objetivo do banqueiro central, né, da autoridade monetária. Então, assim, bem possivelmente, provavelmente, a gente deve passar por alguns momentos onde as bolsas devem sofrer, né? De novo, parte do objetivo do Banco Central americano é desinflacionar o preço dos ativos. Então, seria razoável esperar com que o retorno da Bolsa Americana, né, e vamos dizer, as consequências disso para as outras bolsas globais seja menor do que a gente viu no passado recente, onde o Banco Central estava estimulando, né? Então o retorno da Bolsa Americana deve piorar, né? A volatilidade do preço dos ativos deve aumentar. De certa forma, o dólar ele já vem se fortalecendo bastante ao longo desses últimos meses, mas a perspectiva, né, para o DXY, que é vamos dizer, o índice que representa o dólar
contra uma cesta de moedas, principalmente as desenvolvidas, deve se fortalecer. E o mais importante de tudo isso é que a gente tem que esperar com que a taxa de juro real americana suba também, né? Esse é o propósito principal, né? Isso é o que determina a abundância de liquidez no sistema e, efetivamente, se a economia ela vai seguir acelerando ou se ela vai desacelerar. Quando eu olho hoje para a curva de juros americana, né, e eu vejo a parte intermediária, 5 anos a 10 anos, precificando algo, né, uma taxa nominal aí aproximadamente de 1,40%, 1,50%, né, e a gente olha para as expectativas do mercado de inflação americana, chamado break-even inflation, rodando acima de 2,5%, né, na média para os próximos anos, me parece que essa taxa nominal de 10 anos, aí, próximo de 1,5%, está muito baixa, né? Então, em termos de posicionamento, a gente procura essas assimetrias, levando em consideração, né, os objetivos dos banqueiros centrais, e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil e o Copom. Então, a gente fica menos otimista com as bolsas, né, e a gente fica mais pessimista com a renda fixa lá fora, e a gente acha ainda que existe uma assimetria razoável, né, na curva de juros americana, para com que essa taxa nominal reflita, né, um juro real muito mais próximo de zero, né? Hoje ele está por volta de -1, -1,5. Então imagina, o Banco Central americano, né, vinha falando algum tempo atrás que ele enxergava que a taxa de juro real de equilíbrio lá era alguma coisa próximo de -1, isso antes de ter todos os estímulos fiscais, né? É bem provável que a taxa de juro real de equilíbrio esteja muito mais próxima de zero agora. Então ele precisa ir acima do neutro, né? Ele precisa ir acima do zero. Então, se o zero, né, hoje, com uma inflação, uma expectativa de inflação de 2,5%, seria um Fed Funds de 2,5%, né, nós estamos falando aí de alguns anos, né, 2, 3 anos de altas de juros, dependendo da velocidade que eles vão fazer esse movimento. É um processo complicado para o mercado, ele gera, de tempos em tempos, uma certa instabilidade, mas a gente está se posicionando para isso e a gente acha que existem muitas oportunidades, principalmente em alguns países onde os bancos centrais começaram a subir juros muito mais cedo, né? E, Gino, aproveitando esse gancho, queria te perguntar o que você achou da decisão do Copom ontem, do Banco Central, né, e qual que é a sua perspectiva aí para esse caminho de política monetária, né? Qual que é o objetivo do Banco Central brasileiro agora, né, trazendo essa discussão aqui mais para perto de casa? Bom, para começar, logo de cara, me parece que a decisão do Copom de ontem foi a decisão correta, e eu vou tentar explicar rapidamente por quê, né? Parece assim, mesmo o adiantado do ciclo da Petro, que começou em março com 2%, já estamos em 9,25%, não? E ainda se espera algumas altas adicionais. O que vimos, talvez, nos últimos meses, né, foi o pior momento dessa situação. Vimos atividade se retraindo, né, na margem. Estão aí os dados da produção industrial e do varejo que testemunham isso. E, por outro lado, números de inflação mês a mês superando as expectativas que já eram elevadas. Isso levou a uma situação em que houve uma discussão no mercado entre analistas dizendo: poxa, mas não será na hora de ter que baixar um pouco a guarda em termos de juros para tentar ajudar um pouco a atividade? Essa é, ao nosso entender, um falso dilema. Por quê? Vou tentar explicar isso rapidamente. Pensem que as duas variáveis que o Banco Central olha é inflação e atividade, né? Se a inflação e a atividade estão baixas, não tem nenhuma discussão, o instrumento da política monetária deveria ser utilizado para estimular a economia, e, ao mesmo tempo,
não teria efeito colateral perverso sobre a inflação. Se a atividade e a inflação tivessem um ritmo acima, ele teria que apertar a política monetária. Se a inflação fosse baixa e a atividade fosse alta, né, seria o melhor dos mundos, não teria nada a ser feito. A situação que é onde aparece o dilema é quando a inflação está alta e a atividade está fraca, que era mais ou menos o que estávamos vendo agora, né? Aí você vê, se você olha individualmente, você diz, se olhar para a inflação eu deveria subir os juros, mas se olhar para a atividade eu deveria baixar os juros, né? E aí aparece o dilema. Eu me refiro a isso como um falso dilema porque é o seguinte, e isso observamos aqui, os indicadores de atividade mais recentes mostraram que um dos vilões, certo, que explicavam esse pobre desempenho da economia brasileira era justamente a inflação. Então, se você entende que é a inflação alta, né, que gerou essa fraqueza da atividade, né, então o dilema desaparece, porque aí a questão é a seguinte, para resolver o problema da atividade, precisamos primeiramente endereçar a questão da inflação. Eu acho que essa é uma forma, ao meu ver, correta de entender o que o Copom fez, certo? Aparentemente há uma preocupação menor com a atividade, mas eu digo que isso é aparentemente porque a decisão de não punir em demasia a atividade está dada na hora de que ele decide alongar o horizonte de convergência. O recado mais duro em termos de inflação, como tem sido destaque nos jornalistas e na imprensa de ontem para hoje, né, é necessário porque você precisa, certo, né, dar um forte sinal de que você está firmemente comprometido com a inflação, né? Então, eu diria assim, se não dá para cantar vitória ainda, mas estamos cada vez mais perto de cantar essa vitória, mas tudo depende da persistência do Copom de sinalizar esse compromisso com a convergência. Quanto maior for a percepção do grau de comprometimento dele com o controle da inflação, mais rapidamente as expectativas serão revistas para baixo, consequentemente, mais rapidamente a inflação corrente começará a dar sinais de inflexão, né? E aí talvez em alguns meses teremos algum espaço para afrouxar a política monetária, mas nesse momento não vemos espaço para isso. A pergunta final é assim, até onde pode ir o aperto monetário, né? Então, para nós é relativamente clara. Certo? Já se avançou bastante, o Copom já sinalizou que a esses 9,25 se deve adicionar mais 150 bases em fevereiro. Acreditamos que daí em diante, né, as coisas terão evoluído a um ponto em que talvez o Copom precise fazer algum ajuste marginal, e quando me refiro ao marginal de magnitude inferior a esse ritmo atual dos 150 bases, e a partir daí ele sinalizará a manutenção, né, e isso será suficiente para vermos a inflação começar a ir na direção das metas, né? Como eu falei no início, acho a medida correta, acho a sinalização correta, né? Pensarmos que temos que resolver primeiro o problema de inflação para tentar resolver depois qualquer outro problema, e o problema da atividade, né? Então, assim, não existe uma outra forma de baixar a inflação a não ser utilizando o instrumento que o Banco Central tem para controlar a demanda. Então, o Copom finalmente entendeu isso, imagino que o mercado também vai entender isso, né? E vamos ter que monitorar como que evoluem as expectativas e os próximos dados de inflação para ver quais serão os próximos passos. Pessoal, muito obrigado. Aqui é o Sérgio, sou responsável pela gestão dos fundos líquidos aqui da Galápagos. Queria agradecer ao Gino também pela participação dele hoje. Boa semana para vocês. Galápagos Capital Podcast.